É tempo de edificação, é tempo de reconstrução, é tempo de renovação. Quando digo essas palavras, talvez aos ouvidos daqueles que estejam passando por um tempo de um crescimento, de uma melhora na sua vida, um tempo de que você consiga enxergar que você está melhorando, que você está prosperando, que você tem tudo aquilo que você um dia desejou, que você almejou. Talvez projetos, talvez que aos seus olhos, alguns anos atrás, era somente uma sombra de um sonho, que você talvez pensava que nunca poderia ser algo que viria a acontecer, algo que verídico, algo que você poderia contemplar com os seus olhos. Apesar disso, você hoje pode estar muito bem, estar vivendo e desfrutando de benefícios pelos quais você pleiteou, pelos quais você lutou para alcançar. Mas quando digo que é tempo de edificação, é tempo de melhorar, é tempo de crescer, é tempo de você viver a bênção de Deus. Mas para que a bênção de Deus seja completa, eu não posso pensar somente nos argumentos ao que diz respeito às finanças, às propriedades, ao crescimento, ao que diz respeito ao âmbito profissional. Você pode hoje ganhar um bom salário. Você pode hoje ter um bom carro, e isso tudo são benefícios que são valiosos, têm grande valor sim para as nossas vidas. Mas tão importante quanto qualquer coisa que você possa possuir, alcançar, como qualquer coisa que você possa comprar com o dinheiro que você conquistou trabalhando, ou até mesmo a posição que você alcançou, pensando ao que diz respeito à sua vida profissional. Tudo isso é válido, mas tudo isso não tem valor se Deus não estiver sendo o primeiro no seu coração. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós temos que primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Agora, quando nós começamos a buscar as demais coisas, nós acabamos deixando o principal. A Bíblia fala, buscai a Deus em primeiro lugar. Isso você vai ver em quantas passagens na Bíblia você vê Deus muitas vezes cobrando o seu povo, porque vós me deixaram, ó geração incrédula, ó geração contumaz. Quantas vezes nós vamos ver Jesus falando de uma geração, por exemplo, que tiravam dos seus conceitos, tiravam entendimentos acerca das coisas do cotidiano, do período contemporâneo, que seus pastores, seus profetas vinham, pregavam. E Jesus disse, ó geração incrédula, que matam os pastores e profetas que vos envio, que matam aqueles que enviam para pregar, para salvar, para curar vocês, para libertar vocês. Só que este povo sempre fez com que Jesus se entristecesse. No entanto, que ele fala, queria eu, por exemplo, como Jesus dá este exemplo, queria eu fazer como a galinha faz com os seus pintinhos, abrir as suas asas, colocá-los todos debaixo das minhas asas, para que então para que eu possa proteger você. Essa é a intenção da palavra. A intenção de um pastor, a intenção de alguém que preze o evangelho, tem a intenção de colocar as pessoas debaixo deste cuidado do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Agora, quando nós estamos bem, quando estamos estocados com todos os benefícios que buscamos, ou quando nós estamos vivendo uma vida que está tudo bem, você não tem reclamação alguma, você quer melhorar, claro, a gente sempre quer melhorar, mas acabamos esquecendo do principal. Eu quero falar com você hoje, vou examinar as Escrituras com você em Ageu. O livro de Ageu é conhecido como um dos profetas menores por conta que suas profecias foi num tempo menor de mensagem e pregações que eles trouxeram, mas não é menor no seu entendimento. O Ageu é um profeta que recebe uma direção de Deus no período em que eles estão voltando da Babilônia. Eles estavam exilados. Imagine alguém quando fica preso durante 70 anos. 70 anos de prisão. Ou, eu posso dizer para você, pessoas que nasceram presas. Muitas destas pessoas que estão voltando para Jerusalém, voltando para suas casas, estão voltando, talvez nasceram na Babilônia.
E nesse nascimento que tiveram, foram concebidos numa terra que eles eram escravos, que eles viviam oprimidos. Então imagine que a liberdade para alguém que está preso, seja ela em qual área for, é uma alegria tremenda. A pessoa vai ficar extasiada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando eles voltam para suas casas, eles então começam a reestruturar a cidade. Nós conhecemos bem, por exemplo, o livro de Neemias. O Neemias conta a história que ele construiu, ele e o povo de Israel, os remanescentes, os que voltaram também da Babilônia, eles estavam reconstruindo as muralhas, os portões de Jerusalém. Houve muitos impedimentos. E agora no período de Ageu acontece isso aqui, ó. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. No segundo ano, no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: a palavra veio aos principais, para que os principais transmitissem para os menores. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veja o que Deus olha para os corações. Há pessoas ali, essas pessoas por sua vez têm sentimentos, e a Bíblia fala que Deus conhece até mesmo o nosso pensamento. E o pensamento de todo esse povo unanimemente, que era o pensamento de que era de igual modo ao coração de todos, que eles entenderam que não era tempo, não era um período de construírem a casa de Deus. Não era tempo de eles pararem e deixarem um pouco os afazeres pessoais, tirarem um tempo. Eles não tinham que ficar 24 horas trabalhando na casa do Senhor, mas eles tinham que tirar um tempo do seu dia, tirar um período de cada um e um esforço de cada um, eles construiriam novamente o templo do Senhor. Só que eles diziam no seu coração, eles nem chegavam a pensar. Sabe, quando você tem um assunto, uma demanda na tua vida, que você pensa, talvez, isso quando eu falo essas minhas palavras, é para você pensar nos dias atuais, pensar no que você pensa nos dias de hoje, por exemplo, agora, nesse momento. Tem muita pessoa que ela evita certas palavras, ela sabe o que tem que fazer. Esse povo conhecia Deus. Quem tirou esse povo exilado da Babilônia foi o próprio Deus, foi Deus que permitiu que eles voltassem. Quantos não voltaram, mas esses voltaram. Tiveram a alegria de Deus de voltar para a sua terra. Só que eles estão no seu coração, ninguém deles nem sombra de pensamento de fazer a casa de Deus, de voltarem para a presença de Deus. Então veja que Deus, quando olha o profeta Ageu, ele fala: Ageu, você que é temente a Deus, você que é um pastor zeloso, eu quero que você apregoe para as pessoas que voltaram da Babilônia, não eram todas ainda, mas essas pessoas que já voltaram, eu quero que você diga para elas que eu sei o que está no pensamento deles. Eu sei que eles têm conhecimento que deveriam estar construindo minha casa, que deveriam voltar a me buscar, mas não me buscaram. Eu digo que há uma liberdade, um tipo de liberdade que faz a pessoa se afastar de Deus. Veja que uma frase muito dita, não está descrita desta maneira na Bíblia, mas sim é uma frase, não é mentirosa, é uma frase verdadeira. A Bíblia fala para nós que nós temos uma liberdade, né? A Bíblia chega a dizer que no Espírito de Deus nós temos liberdade. Agora, há algumas pessoas que usam de uma expressão, por exemplo, que dizem assim: olha, nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é fazer o que você quer. Você só faz o que você acha, você só faz o que você pensa, você só faz aquilo que você tem como princípio, como ideal. Você só luta por aquilo que você quer. A vida é assim. Na vida é assim. Tudo que você deseja, você corre atrás. Agora, se você não lutar, se você não deseja, você não corre atrás. Se você quer comprar um carro, você luta até você comprar o carro. Pode ser um carrinho mais velho, mas você vai comprar teu carro. Você quer uma casa, você luta até comprar a tua casa.
Ah, pastor, eu quero ter coisas boas na minha casa, quero uma geladeira assim, eu quero um forno assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Você já começa a conjecturar, já imaginar as coisas que você vai comprar. E você luta até conseguir. Agora, o que Deus está enxergando no coração desse povo? O Salmo 34, a Bíblia fala que Deus sonda o coração do homem. Deus sonda o coração do homem para entregar segundo o desejo do seu coração. Deus, quando sondava o coração desse povo, talvez seja como você. Quando Deus está sondando o coração desse povo, o que ele enxerga? Nada a respeito dele. Só enxerga a casa, os benefícios, a varanda, uma casa, como que o pessoal chama aqui, né? As praias aqui do sudoeste, né? As praias aqui da nossa região, que é os chamados, como que é o nome, Silvio? Como é que o pessoal fala? Os alagados, né? Não, eu quero ter uma casa no alagado, quero comprar um barco com motor não sei quantos pés e não sei o que, barará, bororô. E digo isso para você que tudo isso não tem pecado. Mas quando Deus olha para o coração, Deus não faz parte dos planos dela. E quando Deus não faz parte dos planos, ele fica chateado. Porque, embora você tenha liberdade de fazer o que você quer, ele quer ser adorado em primeiro lugar na sua vida. Por isso que o Senhor não te cobra, ele não te exige, ele não te obriga a fazer nada. Até algumas pessoas, por exemplo, têm um sentimento no seu coração de que se estão bem pensando financeiramente na vida, se estão com os benefícios que eles almejam, se estão com aquilo que buscavam há alguns anos e alcançaram agora, elas pensam que estão bem com Deus, porque Deus me deixou ter tudo que tenho hoje, então está tudo certo. Deus está me abençoando. Não estou buscando a Deus, não estou orando, não leio a Bíblia, não vou à igreja, não ouço pregação de pastor nenhum. A força do meu braço tem me dado a estrutura para vencer tudo que eu preciso. Eu tenho saúde. Aí o Senhor fala, é tempo de que a casa do Senhor deve ser edificada. Nós estamos vendo pessoas que estão deixando a casa de Deus, pensando somente nos seus benefícios, pensando somente nas suas coisas peculiares, a sua vida pessoal, enquanto Deus está sendo esquecido. Vamos lá, versículo de número 3. Então veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Aí o profeta falou, Deus mandou dizer para vocês que ele vê, ele sonda o coração de vocês e não há desejo de buscar a Deus. Vocês não têm vontade de buscar a Deus, mas ele traz uma palavra. Olha, Deus quer que vocês escutem isso aqui, para vocês mudarem a rota da vida de vocês. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou estocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que Deus pede primeiramente? Ele fala, olha, vocês estão abastecidos com tudo o que precisam. Todas as vossas necessidades estão supridas. Vocês não estão presos mais numa terra estranha. Vocês estão comendo bem. Vocês estão vestindo bem. Guarde que isso aqui é para você. Isso aqui não adianta você achar, não, eu de vez em quando eu vou buscar Deus. Isso aqui é para você mesmo. Você está bem. Hoje você chega na sua casa, você fala, puxa, olha a casa que Deus me preparou. Olha o apartamento que eu tenho hoje. Deus me deu um aconchego. Eu chego em casa, tenho tranquilidade. Nossa, pastor, eu lembro de dias muito difíceis, mas hoje você está com a casa estocada, você tem alimento, você tem comido bem. Tudo à sua volta tem colaborado para você estar bem. E Deus está aonde na sua vida? Que proporção da sua vida, do seu dia, da sua semana, do seu mês que seja, que proporção Deus ocupa de espaço, de tempo na sua vida? Qual é o tempo que Deus tem para você? Eu digo que tem muitas pessoas que elas estão movidas pela religião. Ela vai até para a igreja,
ela diz buscar a Deus, mas ela já não tem mais aquele contato, aquela comunhão que tinha com Deus. E por que não tem comunhão? Porque ela está esquecendo do Senhor. Aí o Senhor fala para ela assim: olha, vocês estão deixando a minha casa deserta. A minha casa não tem povo. A minha casa não tem ninguém disposto a adorar. Veja quantas e quantas igrejas. Veja, por exemplo, na Inglaterra, onde houve lá aos séculos passados, onde você vai lá em 1800, 1700, onde grandes pregadores do Evangelho, grandes homens de Deus que enfrentaram terríveis dias, onde houve um grande avivamento. Quantas igrejas, quantas conversões, quantas pessoas buscando a Cristo, buscando a Deus. Hoje, se você for procurar, por exemplo, nestes países, como eu falo agora mesmo, na Inglaterra, você vai ver as igrejas vazias. Os anos vão passando, as pessoas vão perdendo o prazer de Deus. E hoje você nota que as pessoas não estão procurando adorar, agradar a Deus. Elas querem agradar a si mesmas. Se o ambiente do templo da igreja não favorece os quesitos, preste atenção, a pessoa hoje ela não chega à casa de Deus para adorar a Deus, por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele o ama, mas se os benefícios, se as coisas que estão dentro da igreja não agrada ela não volta mais. Uma mensagem, por exemplo, de Jesus Cristo, que dura 3 dias, o Sermão da Montanha, ali havia crianças, haviam homens, haviam mulheres. A Bíblia não consta nenhuma reclamação de um culto demorado. Ah, mas também, né, pastor, nós estamos falando de Jesus. E os enviados de Jesus também não falam por ele? Você reclama, você vai para a igreja, você reclama do pastor. Você vai para a igreja, você reclama do tempo do culto. Você vai para a igreja, você reclama da teologia do que é ensinado. Você reclama, se fala de cura, você reclama. Ah, porque eu não creio em cura. Se fala de libertação, você fala que libertação não existe. Você fala que, pastor, mas isso aí é tudo mentira. Se o pastor vai abençoar o pão, você fala que não adianta abençoar o pão. Você está sempre reclamando. Está tudo bem com você. Está tudo certo com você. Mas o Senhor fala, é tempo de você estar abastecido de tudo que você precisa e a minha casa abandonada. A minha casa desprezada. Aí ele deixa muito claro, aplique seu coração nos caminhos que você tem vivido. Aplicar seu coração significa para mim e para você, é você parar e olhar o caminho que você está andando. Se está andando em distância de Deus, você que prega, você que ensina, você que fala de Deus, você que quer que seus familiares sejam de Jesus, mas você mesmo não dá crédito para aquilo que Deus está falando. Ele está dizendo, aplique. Aplicar é você dar tempo. Faça uma oração. Vá aos pés do Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, bota o teu joelho no chão e fala com Deus. Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu preciso fazer o que para mudar essa situação? Porque se o Senhor está chateado comigo, eu quero me acertar contigo. Eu não quero estar contrariando a sua palavra, mas as pessoas estão esquecendo de Deus. E vejo que quanto mais benefícios uma pessoa tem, parece, a impressão que se dá é que mais afastada ela fica. Outrora, quantas pessoas em situações difíceis oravam, choravam na presença de Deus, para que Deus pudesse abrir as portas. E depois que Deus abriu as portas, aí você esqueceu de Deus. Aí você abandonou a casa do Senhor. Você deixou de congregar. Você olhou para o homem. Eu sempre digo isso. Mas um pastor fez isso, mas uma irmã fez aquilo, um irmão fez aquilo. Alguém da igreja, eu esperava isso de todo mundo. A Bíblia fala, meu amado, você que está equivocado, a senhora que está equivocada, o senhor que está equivocado. A Bíblia fala que os inimigos vão ser de dentro de casa. É de dentro da casa, é de dentro ali, os próximos. Quem vai te trair não é os de fora, é os da casa. Agora, quando eu sei disso, eu não vou tratar todo mundo com nenhuma maldade, nenhuma malícia, sabe? Ninguém presta. Não é com esse sentimento. O sentimento que você tem que tratar a palavra de Deus é, mesmo sabendo que essas pessoas possam me trair a confiança um dia, eu vou ser verdadeiro, eu vou ser sincero. Por quê? Vamos fazer o seguinte,
o próprio Deus começa a falar, enumerar coisas, pontuar coisas do porquê que eles estão assim. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém está se aquecendo. E o que recebe salário, recebe num salário, num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplique o seu coração aos seus caminhos. Sabe o que Deus está falando? Gente, para um pouco e vejam, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo de tudo, mas todo o trabalho de vocês está sendo em vão. Vocês estão trabalhando, quando vem o salário entra por uma mão e sai pela outra. Outrora, você era fiel dizimista, você era fiel ofertante. Uma pessoa que sempre estava disposta. Agora, olha o sentimento que você tem. Olha o que você pensa sobre as coisas de Deus. Olha o que vem ao seu coração. E tudo isso devido ao quê? Porque você parou de aplicar seu coração em Deus. Você parou de olhar para os caminhos retos do Senhor, para olhar para as falhas das pessoas. Quando alguém falha com você, você não tem que levar esse erro em consideração a Deus. Pastor, eu saí da igreja, mas eu não saí de Deus, eu estou com Deus. Eu sou igreja na minha casa, eu sou uma boa pessoa aqui. O que Deus está falando? Vocês estão se vestindo, vocês estão comendo, vocês estão bebendo, vocês estão trabalhando. Mas essa vestidura bonita, por mais que seja a roupa mais cara da loja, a senhora compra. Às vezes é uma loja de grife, né? Que só vende aquela peça exclusiva. A senhora veste ela e a senhora continua amarga, a senhora continua triste. A senhora continua com seu coração doloroso, magoado, triste. A senhora compra 1.500 sapatos, parece uma centopeia. Tem 100 par de sapatos lá guardadinho para usar para qualquer ocasião que tenha, mas a senhora continua triste. Você pode ter um monte de roupa, você pode ter tudo que você imaginou ter um dia. Tudo que o dinheiro compre, mas o Senhor está dizendo, você tem tudo, mas ninguém está se aquecendo. Você tem veste, mas não está aquecido. Você está comendo, mas você tem fome. Você tem salário, mas ainda está com o saco furado. Esse buraco no peito, vou dizer assim, é um buraco existencial. É porque você está longe de Deus. Você pode ter tudo, conquistar tudo, mas afastado de Deus é como se isso não valesse nada. Versículo 7. Assim diz o Senhor, aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Aí ele dá uma direção que nós temos que fazer. Suba ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então o Senhor fala, olha, é tempo de você parar e analisar a tua vida. Analise seus pensamentos. Analise os seus propósitos, analise quais são as ideias do que você quer ser amanhã, do que você vai ser daqui 10 anos. Analise quais são as ideias que você tem, a pré-figuração na sua mente. Ele fala, aplique seu coração, mas ele diz, para você mudar isso aí, está na hora de você subir ao monte. Você sabe que a interpretação de subir ao monte para nós é você ir para a oração. É você começar a clamar a Deus de maneira que seu coração esteja aberto expressamente com tudo que tem dentro dele. Tuas mágoas, teus ressentimentos. Que você conte para Ele até mesmo as coisas que você nunca falou para ninguém, mas você sente. Suba no monte para trazer madeira. Aí eu fico pensando, a interpretação, subir no monte e trazer madeira, é claro que é para edificação, para construção da casa de Deus, mas isso aqui tem um cunho espiritual. Imagine, por exemplo, irmãos, tem tanta madeira, né, nas áreas planas, tem tanta árvore nas áreas planas, por que Deus quer madeira do monte? Por que tem que ser do alto? Porque tem que ter um peso. Veja que para você trabalha arduamente, você luta muito forte por você, para você alcançar o que você deseja. Mas para as coisas de Deus você não luta. Qualquer impasse, qualquer coisa que te exija de você um esforço maior, você não busca. Se fala que você tem que vir 7 quarta-feira na igreja para consagrar a sua família, você fala, não, pastor, é muita quarta-feira, nem vou começar porque eu não vou terminar. E usa até a palavra, né? A pessoa usa até a palavra, não, pastor, eu não vou porque eu não vou fazer um voto de tolo que eu não vou terminar. Pelo amor de Deus, cadê o teu esforço?
Você se esforça pela tua empresa, você dá o sangue pela tua empresa, você dá o sangue para conquistar, para dar um carro para o teu filho, para dar um presente para um filho, mas você não consegue subir ao monte de Deus, você não consegue subir à presença de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O próprio Cristo subia ao Monte das Oliveiras para adorar a Deus. Você conhece bem a palavra, em quantas oportunidades. Lembra quando Jesus estava à beira da praia, tinha uma multidão de pessoas, ele sobe ao barco, se afasta um pouco da terra e prega para as pessoas. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Subir. É um lugar onde você se aproxima de Deus, se afastar um pouco do ambiente terreno, dos pensamentos do que é bom para a terra, para aquilo que é bom para as coisas do cotidiano humano. Começar a pensar nas coisas do céu. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de lá virá o meu socorro. Meus olhos estão no Senhor. Como Moisés ele trouxe uma mensagem que durante 40 dias ele passou clamando a Deus. Na Bíblia tem duas pessoas que fizeram isso, Jesus e Moisés, 40 dias de jejum, porque enquanto Moisés estava no monte, ele passou 40 dias se alimentando somente de Deus, de oração, de palavra, de ensinamento. Ele foi edificando sua vida. Agora, nesses 40 dias, tudo que ele trouxe para Israel, todas as leis, os ensinamentos, os mandamentos que foram trazidos, foi porque o Moisés decidiu ir ao monte. Será que você, minha amiga, meu amigo, não é essa pessoa que precisa subir para o monte? Monte chamado oração? Não estou falando para você pegar e achar uma montanha e subir, não. Se quiser também pode ir, não tem pecado nisso, mas se aproxime de Deus. O que está acontecendo de você ver tanta coisa, mas pastor, eu estou bem, estar bem não significa que você está bem com Deus. Você pode falar, não pastor, não estou buscando a Deus, não estou indo para a igreja, mas está tudo bem. Mal sabe você que a tua queda já aconteceu há muito tempo. Você está afastado do principal, você está afastado do pão da vida. Como você acha que vai continuar vivendo longe de Deus? Aí então ele fala, suba ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus quer se agradar de você. Se você começar a orar, se você começar a encher teu coração do Espírito Santo, se você começar a declarar a palavra de Deus, Ele está dizendo, eu vou ficar feliz com você. Eu entendo que se Ele vai ficar feliz quando eu fizer isso, quer dizer então que Ele não está feliz hoje. Deus não está feliz com você que está afastado. Você que se afastou do templo, você que se afastou da igreja, você que se afastou do evangelho, das palavras, dos ensinamentos, Deus não está feliz com você. Por isso ele fala, se você subir ao monte, se você começar a buscar de verdade, aí eu vou me alegrar com você. Aí eu vou ter prazer na sua vida. Por fim, versículo 9, ele fala, olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Então Deus fala, até o que você consegue, até o que você conquista, até aquilo tudo que você alcançou, muito trabalho, muito esforço, o próprio Deus diz, eu sopro, eu faço assoprar tudo isso, para mostrar para você que se você não me buscar, tudo que você tem não vai te trazer valor nenhum. Por isso ele termina dizendo, né? Porque cada um está correndo, porque minha casa está deserta. Você está sofrendo porque a casa de Deus está abandonada. Por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Digo para você, será que esse momento não é o momento de você criar um temor sobre essa palavra? Você está ouvindo essa pregação aqui, você passou 30 minutos agora ouvindo essa mensagem e não criou temor nenhum dentro de você? Você não enxergou nada dentro de você como propósito para você fazer?
Aí então diz o versículo 13, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Quando veio essas palavras duras e difíceis de se ouvir, o povo então inclinou-se a ouvir a voz de Deus. Eles então colocaram o seu espírito a trabalhar pelo Senhor. Comece a fazer você isso também. Se essas palavras mexeram, tocaram o seu coração, não vire para o lado e adormeça, não. Não faça como esse povo. Se Deus está te chamando, volte. Volte para Jesus, volte para a igreja. Volte, se for necessário, peça perdão para quem tiver que pedir perdão. Humilhe-se a si mesmo para que Deus possa exaltar você. Mas Deus não está feliz com aqueles que estão afastados. Isso eu tenho certeza, é palavra dele, não palavra minha. Não é eu que digo isso. É tempo da sua casa estar abastecida com todos os benefícios e a casa de Deus está abandonada. A igreja de Cristo está abandonada. A casa chamada casa de oração abandonada e você, infelizmente, vivendo do bom e do melhor, mas continua vazio. Você continua seco por dentro, seca, vazia, como se tivesse um buraco existencial. E isso tudo porque você abandonou a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus faça que sua casa volte a ter aquela alegria de pessoas subindo ao monte para trazer madeira, edificar a casa de Deus. Que Deus edifique mais sua palavra ao seu coração, que ela cresça dentro de você e melhore os seus caminhos em nome de Jesus, tá bom?